One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje a conversa é com um fotógrafo referência no Brasil, Alexander Landau. Tudo bem, Landau? Fala, irmãozão, tudo tranquilo? Tamo Tudo junto. jóia, tudo jóia, tudo tranquilo. Landau, você para mim, que nem eu falei para você, a gente já trocou algumas conversas, eu sou um aficionado por foto, tanto de natureza e de fotos em gerais, e eu tenho a minha página de gastronomia e te acompanho, então para mim é uma honra poder falar com você e para os nossos ouvintes, que são tantos restaurantes, pessoas aficionadas por gastronomia, pessoas que adoram foto, vai ser muito legal trocar essa conversa aqui, esse bate-papo com você. Não, conta um pouquinho da sua história, como você começou, se começou na fotografia já com gastronomia ou outro tipo de vertentes da foto, né, de jornalismo. Como que você começou na sua carreira com foto? Você tem tempo, cara? Tenho, vamos lá. Rapaz, eu sou produto de um casal. Certo. Uma moça vinda lá do interior de Minas, do Triângulo Mineiro, que estudou até a 8ª série, e de um judeu que nasceu no Império Austro-Húngaro, não era nem a Tchecoslováquia, Sim. E que veio para o Brasil porque a Europa estava destruída logo após a Segunda Guerra Mundial. Certo. Então, falar na minha casa que eu queria ser fotógrafo e falar na minha casa que eu queria ser astronauta era a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, não tinha diferença nenhuma. Sim. E assim, o meu pai, apesar de ter uma cultura vasta, porque falava 9 idiomas, Nossa. Rodou o mundo, eu não fui uma criança, um adolescente que dentro de casa tinha um incentivo muito grande para as artes, sabe? Certo. E aí a minha mãe, com 13 anos e alguma coisa, ela me colocou, sem eu saber, como menor auxiliar de serviços gerais do Banco do Brasil. Olha, entendeu? Só. E eu estava lá no Triângulo Mineiro, na fazenda do meu avô, chegou um telegrama e falou assim, corre aqui para o Rio, rápido! Aí quando eu voltei, eu falei, mãe, o que houve? Aí ela me contou que tinha me colocado lá num programa de seleção, tinha um amigo nosso, e eu entrei. Sim. Com 14 anos de idade, eu virei office boy do banco. E aí dali eu fui, né, cara? Dali eu fui, virei funcionário aos 18 anos, mas desde moleque, eu sempre quis ser, sei lá, músico, entendeu? Entendi, sim. E aí, quando eu descobri que eu não tinha nenhum talento para música, eu falei, cara, o que tem a ver com esses gostos que eu cultivo, que tenha mais proximidade, né? Aí passou pela minha cabeça arquitetura e passou pela minha cabeça jornalismo. E a arquitetura, na minha época, tinha prova, exame, você tinha que desenhar. Né? Sim. E eu não sabia desenhar. E aí eu já tinha alguns amigos que estavam pensando em fazer jornalismo, me inscrevi para jornalismo e foi muito legal. Assim, aquele sonho de garoto, né? 18 anos, você acha que você vai ser colunista na época existia o Jornal do Brasil, ia ser colunista do Jornal do Brasil, quem sabe ser da Folha. Mas quando eu comecei, em 1987, a primeira coisa, primeiro dia logo, segundo dia, eu fui conhecer o laboratório fotográfico e o estúdio. Porque eu tinha tido, sei lá, eu estava em Uberlândia com os meus primos, passeando, aí eu vi numa vitrine uma câmera que eu achei incrível, eu sonhei com aquela câmera. Era uma droga, era uma Zenit russa. Mas, para quem não sabia, eu tinha no máximo. Aí saí de férias e comecei a faculdade. Na faculdade eu já estava com aquele negócio de câmera na cabeça, e aí fui conhecer os estúdios. Resumo da ópera, para encurtar. Eu comecei a me interessar por fotografia. Ainda no primeiro semestre da faculdade, eu me matriculei num curso básico, e aí, só que eu já era funcionário do banco.
Eu já não era mais office boy, já era funcionário da carteira de comércio exterior, para você ter uma ideia. Caramba. E aí eu levei o banco e a fotografia de 1900. Eu entrei no banco em 84, virei funcionário em 87, levei o banco até 1998. Então eu fiquei 87, 88 até 98 fazendo as duas coisas. E eu só pedi demissão do banco porque, assim, eu fruto de uma família classe média, não tinha molezinho. Sim. Eu falar que ia pedir demissão, cada vez que eu falava em pedir demissão, a minha família dava uma surtada, né? Tipo assim, pô, Banco do Brasil, 13º, segurança, não é demitido, tem a CACI, que é o plano de saúde, tem a Previ, mas eu não era feliz ali. Entendi. Você é muito jovem. Acho que você não pegou os Trapalhões, né? Sim, peguei. Os Trapalhões, domingo à noite, tinha aquela musiquinha que antecipava a dor de segunda-feira. Quem tinha uma profissão que não gostava, tipo assim, putz grila, o domingo está acabando, amanhã eu tenho que ir para o banco. E, cara, era uma dor para mim trabalhar naquele negócio. Por outro lado, o Brasil me fez poder comprar o equipamento que eu queria, fazer os cursos que eu queria, comprar livros de fotografia. O Banco do Brasil pôde me financiar nesse primeiro momento, coisa que, de repente, meus pais não teriam condições, entendeu? Entendi. Então, não dá para também cuspir no prato que eu comi. Se eu não tinha... Porque, assim, eu não sei... Hoje acho que mudou. Mas quando eu comecei na fotografia, tinha muita história de fotógrafo de família rica, sabe? Sim. Porque os equipamentos eram muito caros. Não tinha faculdade de fotografia no Brasil. As faculdades eram nos Estados Unidos, em Londres, Paris. E aí tinha muita gente com grana que ia estudar fora. E eu não tive essa condição. Fui fazendo cursinhos técnicos e o fato de eu ter um lastro me permitiu viver o meu sonho. E eu tinha que trabalhar apenas 6 horas. Então, eu trabalhei de 7 da manhã a 1 da tarde. Depois eu trabalhei de 6 da noite à meia-noite, porque era compensação. E aí eu tinha o dia para correr atrás. Então, eu fui fotógrafo do jornal O Fluminense, aqui em Niterói. Fui fotógrafo do Dia. E até que no Dia, o Roberto Medina, o empresário do Rock in Rio, ele tinha sido sequestrado. Putz. E eu era fotógrafo do Dia só nos finais de semana. E estava uma galera lá fazendo plantão na porta da casa do Medina. E nenhum fotógrafo queria ir mais, porque já tinha até carteado. Os jornalistas fizeram um esqueminha lá com a madeirinha, já tinha mesa de carteado. E aí, quando... tem alguém que fazer plantão na casa do Medina. Manda esse Foca aí. Foca, na minha época, eram os profissionais que estavam começando a querer, né, trilhar e só pegava a rabuda. Nesse dia, o sequestrador do Roberto Medina soltou o sequestrado. Ele liberou o cara com a ajuda de uma jornalista do jornal que eu estava fotografando. E eu fiz a foto. E a foto foi capa dos jornais do Brasil inteiro. Nossa! E nesse dia, num plantão, eu fiz amizade com Evaldo Mocarzel, que depois virou cineasta. Evaldo Mocarzel era uma espécie de editor do jornal Estadão, era morador de Niterói, na época eu morava em Niterói, quer dizer, niteroense se reconhece, né? Tipo assim, E aí ele me ligou, cara, sei lá, dias depois, para fotografar o Tim Maia. Olha só que ele não me contou que o Tim Maia tinha metido a porrada em outro fotógrafo do jornal. E eu cheguei lá, 18 anos, sem saber de nada,
eu tinha que fotografar o Tim Maia com o Almir Shediac, que era o cara que inventou o songbook, era um baita de um violonista. Eu sei, Gabriel, que eu cheguei lá e, cara, foi incrível, entendeu? Eu não uso drogas, mas o Tim Maia fez uma piadinha. Ah, vamos botar um negocinho aqui. Eu falei, ó, irmão, eu não participo dessas paradas, né? Bota aí que eu fotografo. Ele falou, não. Aí acho que eles acenderam um baseado e eu não sabia. O Tim Maia tocava flauta transversa. Nossa. Gabriel, estou na casa do Tim Maia. Eu, o Tim e o Almir Shediac. O Almir Shediac era um exímio violonista. Cara, os caras cantando, o Tim cantando, o Shediac tocando violão, de vez em quando o Tim parava de cantar, pegava a flauta e eu de plateia ali, entendeu? E aí eu chego na redação com 2 discos autografados para o meu amigo Alex. Alex, um abraço do Tim. Os caras esperavam que viesse um fotógrafo enfaixado, com olho roxo. Roxo e tal, e você saiu super bem. E aí eu comecei a fazer umas fotos. Logo em seguida, o Tim Maia me chamou para ir para São Paulo para fotografar a Rita Lee. Olha que bacana. E o Shediac numa história. Mas eu já não podia, porque o Banco Brasil, eu ia ter que ficar muitos dias. Enfim, fora. Cara, entre trancos e barrancos, ao mesmo tempo, eu trabalhei no Dia, no Estadão, trabalhei em 2 ou 3 revistas de música. Eu comecei a minha vida fazendo show. Caetano Veloso, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, Barão Vermelho. Fiz muito show bacana. E me chamaram dentro. A faculdade é um celeiro de relação, né? De conexões. Na faculdade, me chamaram para uma revista de música, mas era uma revista de tecnologia, assim, especializada em mesa de som e tal. E aí eu fiz algumas coisas e aí me chamaram para Casa e Jardim, a revista de arquitetura e decoração. Sim, conheço. E aí eu comecei a minha vida nesse mundo de Casa e Jardim. E aí, assim, eu achei... De arquitetura, você já gostava de arquitetura também e tal. Já deu uma... E aí eu fui, inclusive, contratado. E aí eu não podia ser contratado porque eu já era funcionário do banco. E aí eu fiquei com medo. Eu falei, cara, se me descobrirem aqui, será que eu corro risco de ser demitido? Então, tinham certas coisas que você não podia fazer. Aí eu cometi uma coisa que na época eu nem pensei. Eu tirei uma segunda carteira de trabalho. Muita gente fazia isso, né? Sim. E aí eu era funcionário da Casa Jardim e era funcionário do banco. Mas isso durou pouco tempo, porque tinha hora que não dava para conciliar. E aí a coisa foi indo, eu entrei na Block, na revista Desfile, que era da Manchete. Aí só tinha foto de arquitetura. Show. E aí eu inventei uma desculpa, liguei para a revista Gula. Naquele dia, a secretária do Dias Lopes foi com a minha cara, foi com a minha voz. Ela, né? E falou assim, tá aí, gostei de você. Você vai estar em reunião aqui em São Paulo? Vem aqui terça-feira, sei lá, 15 horas. Mentira, eu não tinha reunião nenhuma em São Paulo. Eu peguei um busão, desci no Tietê e fui para a Gula. E cheguei lá, eu mostrei para o editor um monte de foto de fazenda, sala de jantar, apartamento, cobertura. Eu fiquei assim, cara, como que esse cara me contratou para fotografar comida se eu só mostrei arquitetura? Na verdade, eu também na época eu tinha uma namorada que sabia fazer algumas coisas, então eu fiz uns sorvetes mentirosos. Sim. Mas assim, uma coisa mambembe. Tá. E o cara me contratou para fazer o meu primeiro trabalho freela aqui num restaurante no Leblon chamado Garcia Rodrigues, que foi um marco. Tá. E eu ia trabalhar com uma jornalista chamada Danúzia Bárbara, que era a grande dama da gastronomia carioca, quiçá nacional. E eu não fazia ideia do que era quem era a Danúzia Bárbara, porque, para mim, gastronomia aqui... Você é de São Paulo, né? Sim, sou de São Paulo. Aqui no Rio tem um restaurante chamado La Mole, que era um restaurante classe média, não era uma coisa uau. Gastronomia, para mim, era arroz de piamontese com medalhão, entendeu? E nem existe arroz de piamontese, foi o cearense lá que inventou. Então, eu não participava dessas altas rodas, porque gastronomia
você participa das altas rodas quando você tem lá uma família que valoriza a gastronomia, que gasta com isso, que viaja e tal, porque não é um entretenimento barato, né? Sim. E aí eu comecei a conhecer coisas que eu não conhecia, né? Assim, grandes chefes, grandes restaurantes, Antes. e a coisa foi indo. E aí começou, aí você pegou esse trabalho da Gula. Eu comecei na Gula, aí a Danúzia Bárbara, que era essa jornalista, ela me chamou para entrar na revista Desfile, que era da Block. Então, cara, eu fazia Casa Jardim, depois peguei Casa Cláudia, Viver Bem. Eu fazia 3, 4 revistas de arquitetura, entrei na Gula e entrei na Block. Na Block, tudo freela, tá? Tá. Só a Casa Jardim que eu tive carteira assinada. Mas depois de um tempo eu fui freelar. E aí o que acontece? Perto de 1998, eu já estava indo bem, sabe? Entendi. Já era uma espécie de promessa. Um garoto novo, pô, você já ouviu falar desse garoto aí lá da Casa Jardim, da Gula? Pô, manda bem, um garoto gente boa. E aí eu comecei a ganhar muito mais fora do que dentro. E o Banco do Brasil começou a me atrapalhar violentamente. Mas eu ainda não tinha coragem de sair. E aí eu trabalhava num lugar que era muito tranquilo. Assim, para você ter uma ideia, meu chefe nem sabia o dia que eu trabalhava. Porque ele falava para mim o seguinte: olha, você vai trabalhar na equipe externa. Você vai ser o síndico de 7 agências. Cada um de vocês tem X agências. Não apareçam aqui. Eu só quero que a coisa dê certo. Se você quiser, vem sexta-feira, só assinar o ponto da semana inteira. Cara, eu mandei super bem, eu e os meus colegas. A gente não deixava a peteca cair. Todos os nossos gerentes estavam felizes, mas começou a ter um ciúminho com os outros funcionários. Tipo assim, pô, como assim esses caras aí da bancada externa só aparecem aqui uma vez por semana? A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas o cara não sabe o trabalho que dá para cortar aquele troço. E aí, cara, acabaram com a minha estrutura e o gerente lá, geral, falou assim: Landau, procura emprego. No jargão do Banco Brasil, procurar emprego significa você entrar no sistema e procurar uma agência para você trabalhar. E eu nunca tinha trabalhado em agência. Tinha trabalhado em departamento porque eu era fotógrafo. Aí eu fiquei imaginando eu vendendo seguro, vendendo título de capitalização. Aí eu falei assim: chefe, valeu, mas quero entrar no PDV. Eu sei que o cara gostava de... Quem me deu uma zoada foi o chefe supervisor. Mas o chefão gostava de mim. E aí eu fui no chefão, né? Você vai pedir demissão, você tem que ir a Deus. Você não vai no padre. Aí eu falei: Deus, quero ir embora. Poxa, Landau, pensa com calma. Você é muito garoto. Tinha o quê? 20 e poucos anos. Eu sei, cara, que demorou um tempo para eu conseguir sair, mas assim, ali decolou. Aí sabe? teve ali mais tempo. A coisa bombou. Só que era outro mundo, né? Sim. Era película. Exatamente. Era promo. Isso que eu ia te falar. Era tudo offline, né? Era revista, era outra máquina. Ninguém nem imaginava. Tipo assim, pelo menos na minha realidade, ninguém nem falava em fotografia digital. Exato. E aí já se vão 32 anos. Puxa, que bacana. Não, muito, muito interessante. Até essa era uma das perguntas, assim, né? Porque hoje em dia, né, Landau, Instagram, assim, para hoje um restaurante que não tem boas fotos no Instagram, assim, né? Tenho a carreira em marketing. Hoje é obrigatório, né? Seja uma hamburgueria, seja um restaurante japonês, é isso que chama muito atenção, né? Poxa, eu não conheço aquele restaurante, nossa, putz, olha esse prato novo e tal. E como que foi, assim, essa transição do offline lá de revistas, de publicações, para até um pouquinho antes do Instagram, né? Começou os sites, as revistas, às vezes, alguma página de internet, né? A própria, né, web, né? Como foi essa transição, assim, até da película para o digital, assim? O que te mudou, assim, muito
a sua carreira? Ou... Gabriel, a fotografia, assim, eu não quero ser a hiena Sim. que fica reclamando, Rodrigo, vida, porque céus. na minha época era muito melhor. Mas assim, antigamente, quem era fotógrafo era fotógrafo, Fotógrafo. entendeu? O Sim. cara tinha que saber o que estava fazendo. Porque um cromo 6x7, eu comecei com uma câmera chamada Pentax Tá. 6x7, Tá. que não trocava back. Era uma grande 35mm, só que em milímetros. formato médio. O Tá. filme 120 fazia 10 exposições, Posições. tá? Que era 6x7. Só que ela não tinha o que a gente, em arquitetura, era fundamental, que era back Polaroid, entendeu? Trocar. E você não conseguia fazer um teste antes para fazer? Não, porque Era por o que outro der, lado, deu. O que der, deu. por outro lado, era uma câmera muito desejada, por exemplo, fotógrafo de moda, porque ela tinha uma empunhadura de 35mm, só que grande, entendeu? Entendi. O cara que fazia fotografia de moda, retrato, o cara que fazia foto aérea, gostava da Pentax 6x7. Era uma grande câmera. Sim. Mas, assim, o meu sonho era o seguinte: tinha a galera que queria ter Hasselblad. Sim. A Hasselblad é aquela câmera que o homem levou à Lua e que você vê de está cima. no filme Blow Up. Sim. Entendeu? Era o grande desejo do pessoal da moda. O cromo, o negativo, a película da Hasselblad era 6x6, era quadrado. O formato quadrado é incrível para retrato, para algumas coisas, mas a natureza não é quadrada. Sim. Ela é vertical ou horizontal. Exato. E a Mamiya RB, tinha a Mamiya RB e a RZ. A Mamiya RB era 6x7 e ela trocava, ela aceitava back Polaroid e aceitava outros backs. Tá. Eu só tinha back de filme 120, 6x7, mas depois eu comprei um back 6x4,5, que dava mais poses por filme. Acho que eram 6x6, davam 12, 6x4,5 devia dar 16 ou 18, mas eu achava pequeno. E 35mm, 24x36, era coisa de fotojornalista. Entendi. Fotógrafo de comida, fotógrafo de arquitetura, era formato médio. Porque quanto maior o arquivo, mais qualidade de imagem você vai ter. E a Pentax 6x7, eu ainda tenho duas lá no estúdio, mas é museu. Sim. Cara, incrível. É visor capucho. Pode ser visor capucho, mas eu também tinha um visor prismático. Tá. Mas assim, cara, era absurda a qualidade. Só que assim, você ia fazer uma matéria para uma revista, um restaurante, você tinha que fazer arquitetura, entrada, prato principal, sobremesa, mais uma opção e retrato do chefe. Você ia ter que fazer pelo menos 6, 8 fotos. Eu queria te dar 3, 4 filmes, entendeu? Sim. Tipo assim, cara, 3, 4 filmes dá 40 chapas. Vamos botar 4, dá 40 chapas para fazer 6 fotos diferentes. E assim, uma caixa de Polaroid tinha 10 chapas. Você tinha que usar um Polaroid para 2, 3 matérias. Não dava para acabar. Senão você ia ser execrado pelo teu editor. Então, tinha revista que você podia apenas fazer 3 exposições por foto e tinha revista que era mais maneira que você podia fazer 5, entendeu? Então, assim, você mediu lá a luz. Deu 16, por exemplo, você vai fazer 16, 11,5 e 16,5, ponto. Entendeu? Acabou. Você tem que acertar ali. E assim, a gente era fotógrafo, a gente não era cinegrafista, porque hoje a garotada filma, né? Exatamente. Hoje a garotada aperta o botão. Não, estou falando filma não é no sentido de filmar, é apertar o botão e fazer 300 fotos da mesma coisa. Verdade. Não tinha muito isso na minha época. E filme era caro. Quando eu estava trabalhando para a revista, ok. Mas quando eu estava trabalhando para mim, era eu que bancava. Entendeu? Entendi, aliado a isso, eu fazia, às vezes, uns, sei lá,
uns ensaios com umas meninas, uns books, foto de arquitetura, e às vezes eu fazia em 35mm. Era filme de 36 poses, entendeu? Nossa. Tinha que revelar. Tudo. Assim, não dava para não dava para filmar, sabe? Porque Sim. ia ficar cara a brincadeira. Com certeza, não tinha como errar. Então, assim, cara, a gente aprendeu, assim, a dificuldade te ensina. Verdade. A limitação te ensina. Sim, né? Entendeu? Sim. E foi isso, cara. Assim, hoje é melhor, é pior, hoje é diferente. Exato. A única coisa que eu realmente acho que mudou muito é que fotógrafos eram meio semideuses. Entendi. Entendeu? Sim. Assim, caraca, quem tá ali perto de mim, sei lá, é o Cristiano Mascaro. Uau! Hoje, cara, fotógrafo, você lembra do filme Gremlin? Que Sim. molhava e multiplicava? Sim. Fotógrafo hoje é Gremlin, cara. Assim, eu vejo aí a meninada, os meus alunos, eu tenho uns alunos, graças a Deus, muito talentosos, que me dão muito orgulho. Mas, assim, tem muita gente ruim, cara. Muita gente ruim. Mas isso não aí os meus alunos. Os meus alunos todos são maravilhosos. Exato. Não, eu te acompanho bastante. Não, até fazendo uma alusão, eu gravei hoje com a pizzaria Castelões, né? A pizzaria mais tradicional aqui de São Paulo, desde 1900... De São Paulo, não, do Brasil, desde 1924. E falando com o Fábio... Aqui no Brás? No Brás. No Brás, aqui no Jardim Botânico. Eu moro no Rio. Não. É em São Paulo. Jardim Botânico. Não, em São Paulo. A gente tem uma filial do Brás aqui pertinho da minha casa. E tem certo. um sabor chamado Castelões. Exato. Eles têm essa similaridade com esse sabor deles. Deve ter sido uma homenagem a Castelões. Isso, deve ter sido sim, porque é com calabresa e tal, é a mesma com calabresa. Eu gosto muito da Brás também, e com certeza já comi também. E aí, o que ele falou, né, o Fábio? Muito interessante. Antigamente, os moinhos, era inacessível se ter um contato com o moinho. Para você utilizar a farinha, você tinha que fazer blends de farinha. Puxa, eu vou pegar essa farinha aqui que ela é mais, sei lá, dá mais homogeneidade na massa, essa daqui vai fazer tal coisa, tal. Hoje, você tem a farinha para pão, você tem a farinha para pizza, você tem a farinha para bolo. Hoje tá mais fácil, assim, em certas coisas, né? Então é um pouco desse... Antigamente ele era na raça, ele tinha que pegar um pouquinho dessa farinha, um pouquinho daquela outra, falar com alguns amigos padeiros, alguns senhores que ele estava contando, assim... Poxa, era uma dificuldade tremenda, né? Hoje, assim, você falou, é diferente, mas assim, hoje você pode errar, né? Hoje você, com máquina digital, você tira uma, tira duas, não tem essa lógico, você falou, tem muita gente que às vezes não tem tanta técnica, mas para quem tem essa possibilidade de fazer, né? Antigamente era muito caro, né? Eu acho que o dilema hoje não é tanto como, talvez seja porque e de que forma produzir um material mais original. Exato. Sair do mesmo, E outra né? coisa, e tem uma coisa que aí sim me aborrece. A fotografia digital trouxe muito mais trabalho para a gente. Sim. Porque, assim, eu escolhia, sei lá, o Provia 120, que era um filme da Fuji incrível. Eu pegava, comprava os filmes, fazia as minhas fotos e entregava no laboratório da minha confiança. Sim. Nós tínhamos uma chavinha. Então, a gente acabava o trabalho à noite, passava no laboratório, abria uma caixinha, botava ali um envelope, Alexander Landau, X envelope, puxar meio stop. No dia seguinte, 10 da manhã, estava tudo revelado. Entendeu? E eu pagava por mês. Eu fazia isso no Milan. E ainda tinha o auxílio luxuoso de ter o Milan, que era um fotógrafo francês que veio para o Brasil, super bom. Ele tinha um problema na voz. E ele chegava, eu estava na mesa de luz, eu acho que ele gostava de mim, e chegava perto de mim e falava assim, isso tá uma merda. Eu aqui, eu ali, eu acolá. Isso tá maravilhoso. Falei, porra, saí. O dia que ele falava que tava uma merda, saía meio, né? Triste. Queria dizer que tava maravilhoso. Cara. Sim. E a gente tinha uma troca de fotógrafos.
porque todo mundo ia no laboratório pegar a revelação das 10. Aí Entendi. você fazia amizade, tinha uma troca. Exato. Hoje, qual é o problema que eu vejo muito grande? É o tal do gerenciamento da cor, entendeu? Sim. Eu tenho que calibrar o meu monitor de acordo com o padrão XPTO. Só que a gráfica tal é de uma forma, o cliente às vezes tem aquele monitor vagabundo, já tudo com lâmpada queimada. Nada, verdade. Uma droga, porque... Então, assim, o padrão ficou mais confuso. Mais confuso um pouquinho, verdade isso. Landão, e é importante, além da técnica e tudo mais, que você comentou, fala um pouquinho, assim, né, conheço, assim, também, não pessoalmente, mas conheço muito a Norma Lima, e vocês são muito parceiros, vendo muitos vídeos, acompanhando o trabalho dela também, é fantástica. A importância do food styling na fotografia, né, não além da técnica, mas essa ambientação, esse cuidado do food styling, de ajudar o fotógrafo a ter aquela foto bacana, assim. Isso é fundamental hoje, né? Esse apoio. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Tá. Depende em que nicho você vai atuar. Entendi. Por exemplo, Tá. eu não me apresento muito mais como fotógrafo de gastronomia. Entendi. Eu me apresento como fotógrafo de alimentos. Tá. E aí, qual é a diferença que eu enxergo? O fotógrafo de alimentos, ele pode estar fotografando no novo restaurante do Claude Troagro, aí em São Paulo, Tá. como pode estar fotografando uma campanha de embalagem das novas pizzas da Sadia, da Perdigão, da Seara e por aí vai. Sim. Quando eu estou fazendo publicidade, embalagem, e quando eu estou fazendo menu board, um material para ponto de venda, eu geralmente fotografo no meu estúdio. E aí eu tenho que pensar na cenografia e eu tenho que pensar no estilismo do alimento. Tá? Deixar perfeitinho para embalagem e tudo mais. E aí a Norma... Sim. Norma é uma amiga muito querida, trabalho muito com ela, mas eu trabalho com outras pessoas também. Tá. Mas assim, a Norma aqui no Rio e a Beth Freidenson aí em São Paulo, por exemplo, certo. Você tem que ter uma produtora que você possa confiar, que seja uma extensão do seu pensamento. Entendi. Assim como o manipulador também. Entendi. Se você gosta de uma imagem com uma cor mais corretinha, sem muitos amarelos, porque, por exemplo, às vezes o fotógrafo de gente vai preferir alguns tons puxando para o amarelo. Fotografia de alimentos, dependendo da comida, eu acho que não faz sentido. Por exemplo, eu estou fazendo uma campanha de sorvete. Não faz sentido entrar amarelo. Exato, entendeu? Exato. Então, assim, eu preciso trabalhar na outra ponta com alguém que eu possa confiar cegamente. E a Norma Lima é uma pessoa que eu confio cegamente, porque eu sei que ela vai trazer para mim, para dentro do meu estúdio, uma quantidade de objetos, utensílios, fundos cenográficos que vão ter bom gosto. Ela vai me dar opções e ela tem uma montagem que não me desagrada, entendeu? Já está muito alinhado, né? Já está muito alinhado isso. Mas isso não quer dizer que a gente não saia na porrada, entendeu? Porque, assim, por exemplo, até tem uma lenda que eu brinco com os meus alunos. Eu, quando vou fotografar hambúrguer, eu gosto do tomatinho molhadinho. A Norma acha cafona tomatinho molhadinho. Entendeu? Sabe o que eu estou falando? Sim. Você vê lá, aí tem umas gotinhas assim, dando um frescor. Sim. E aí eu sempre dou um jeitinho de me antecipar, porque ela está presa lá na cozinha do estúdio, e eu que estou com o cliente aqui fora. Aí eu falo pro Gabriel, cliente, Gabriel, o último grito da moda na gastronomia em Nova York é tomate molhadinho. Aí quando ela chega, ela já se ferrou, entendeu? Ela já entumou. Já conquistou o cliente nessa linha aí. Então, assim... Depende muito, né? A Norminha é uma pessoa que eu posso confiar e que eu gosto. E eu gosto de trabalhar com ela, porque isso é importante. É assim, quando eu vou a São Paulo,
trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com a Beth. Mas eu já trabalhei com uma pessoa, e aí eu não vou ficar falando o nome, que não Lógico. foi a energia não cruzava, Não bateu. sabe? Sim, E não é um bateu. saco, porque às vezes o estúdio você fica 8, 10, 12 horas ali dentro, cara. E tem que... aqui no Rio eu trabalho muito com a Norma, trabalho muito com a Diruzinha, que é uma japonesinha super metódica. Quando eu falei para você que, dependendo do nicho, a gente não usa food style, porque existe uma diferença de food stylist e de prop stylist. Tá. O prop são os objetos. É aquela pessoa que só traz objetos. cenografia. Só traz garfo, cerâmica, garfinho. Tá. E existe a food stylist, que é a cirurgiã da comida. Exato. Eu gosto de trabalhar com a profissional que faça as duas coisas. Essas 3 profissionais que trabalham comigo com mais constância fazem as 3 coisas. Fazem as duas coisas. Sim. Mas assim, se eu vou fazer umas fotos, sei lá, para o Clotro Agro, para o Pedro de Artagão, cara, já são chefes que têm o dedo, a mão tão mágica. Geralmente, esses restaurantes com uma conceituação mais profunda, ele tem uma louça especial, ele já tem uma forma de servir que é toda especial, já tem um desenho de comida que é quase, não é desenho mais, é design, que às vezes não vai ser necessário a presença de uma food stylist, entendeu? E até o próprio chefe também, se você tem uma certa... Já dá uma ajuda também. Bem atento, e assim, dependendo do chefe, ele pode ficar enciumado com alguém botando a mão na comida dele. Exato. Pode dar essa certa, né? Esse ruído. Puxa, que legal. E, Landau, e tem, assim, uma dúvida, né? Tem restaurante ou clientes que te contratam direto, né? Contratam o fotógrafo direto, e tem também via agência, né? Às vezes, quando o restaurante trabalha com uma agência, geralmente ele pede para a agência fazer. Mas agência de quê? Agência de propaganda, ou agência digital, né? Agora, muito segmentado, às vezes até para Instagram é uma agência, para, sei lá, X coisa é outra agência, depende do cliente, né? E aí já vem um pouco direcionado, um pouco briefing para você, ou você tem a liberdade de falar, poxa, aqui acho que vai ficar mais legal aqui. Rola um pouco assim, a agência meio que dá uma direcionada bem focado, uma ideia que ela tem, ou não, dá liberdade para você falar, não, esse tipo de comida, acho que vai combinar mais um fundo mais escuro, uma linha mais assim, destacar muito mais o produto aqui, deixar, sei lá, uma comida japonesa às vezes, deixar um fundo mais, sabe, aquela foto mais, eu não sei como chama esse estilo de foto, que é um pouco mais black, assim, o fundo mais black, isso não sei como que, eu acho muito bonito, bem artístico, né? Nos Estados Unidos, os fotógrafos usam 2 linguagens. Uma se chama high key e outra se chama low key. O high key, se a gente for traduzir tanto high key quanto low key, vai ficar ridículo. Eu vou falar alta chave e baixa chave. Sim. Mas o high key é uma imagem mais iluminada, tanto na luz quanto na paleta de cores. Entendi. E o low key é uma coisa mais pastel? Sombreada. Não, uma coisa mais sombreada, mais escuro, mais preto. Mais dark e tal. Assim, eu acho que, geralmente, quando você é briefado por agência, é porque você já tem um layout. Entendi. Aquilo ali... poucas vezes eu fui contratado por restaurante pela agência de publicidade, só quando é rede. Franquia. Entendi. Sei lá, vou chutar, tá? Tá. Sei lá, o Outback. Entendi. O Outback vai fazer a nova campanha dele assim assado. Então tem que fotografar costelas, hambúrguer, milkshake, por aí vai. Mas aí você já tem no briefing umas sinalizações. Você tem a paleta de cores desejada, você tem já mais ou menos o tipo de imagem que vai ser, se ela vai ser mais fechada, vai ser um plano mais aberto, se vai ter espaço que a gente chama de negativo, que é um espaço em branco para entrar texto, se vai ser uma coisa
com um foco seletivo mais profundo, quer dizer, o fundo está mais desfocado, você vai ter foco em tudo. Isso costuma vir no layout, na arte final, ou então numa espécie de mood board. Tá? Às vezes, o cara não está tão delimitado, mas ele vira e fala assim, olha, nosso desejo de caminho é na linguagem desse café aqui, sei lá, de Nova York. Já traz uma referência, né? Já traz uma referência visuais. Perfeito. Quando é um escritório, eu bato muita bola com escritório de design e escritório de agência de publicidade. Marketing digital, eu não estou me recordando se eu já trabalhei, porque o marketing digital, às vezes, não tem cultura fotográfica. Boa parte dos que eu conheci não tinham cultura fotográfica. Eles só sabem, e aí, por favor, eu não vou criar... Não, lógico, imagina. Eu também não vou ser taxativo, eles só sabem. Não. Vou falar da agência de marketing digital do Joãozinho, tá? Vou falar do Joãozinho, vamos criar um personagem. O Joãozinho só sabe falar de formato. Eu quero formato 4 por não sei o quê, eu quero formato não sei o quê, que é um pé no saco para o fotógrafo. Exato, porque tem certo prato que não combina com aquele formato mais vertical, né, Landau? Certo prato... Eu vou te falar uma coisa. O formato do Instagram não tem nada a ver com o fotograma full frame. Exato. Aquilo ali foi uma sacanagem que criaram. Tipo assim, o cara, ele empastelou a vida. Eu acho que o criador do Instagram nem imaginava que ia fazer o sucesso que faria. Exato. Então, assim, o formato quadrado é o que a gente estava falando lá atrás de película, câmera 6x6. O formato quadrado, para um retrato de uma só pessoa, eu acho incrível. Sim. Mas se você vai fotografar uma casa e tem fotos verticais e horizontais, ele já fica mais limitado. Você tem que dar mais espaço e tal. Então, assim, dificilmente eu sou convidado para fotografar só para a mídia social. Tá? Quando o cara vira e fala assim, preciso mais fotos para mídia social, eu já sei que não serei eu. Porque eu não sou o cara mais caro do mercado, mas também não sou o cara mais barato. Eu fecho trabalhos quando o cara me diz que quer fazer uma biblioteca de imagens. E essa biblioteca de imagens pode ser o banner para a loja dele, pode ser cardápio ilustrado, pode ser display de mesa e pode ser, por que não, mídia social. E assim, você jogar todos os seus ovos na mesma cesta, se chama Instagram. Sim. Eu estou falando a minha opinião, tá? Claro. É um marketing mais tacanho. Porque você não cria o marketing de oportunidade. Você é dono aí de um restaurante, sei lá, perto da Paulista. Aí você recebe lá o pessoal, os executivozinhos, bonitinhos, bem vestidos, e para a hora do almoço. O cara quer comer o prato executivo. Mas, de repente, tu meteu na porta da loja um banner sei lá, do brownie com sorvete, o cara não estava esperando por aquilo. Se a foto foi incrível, eu falei, putz, grila, dane-se a dieta. Entendeu? Sim. Então, assim, cara, Instagram hoje é fundamental. Mas não é só outras coisas que são muito legais. Exato. É um pacote meio 360 que você tem que fazer, né? Não focar numa... Lógico, ele é importante? Mas como você falou, tem que ter outras mídias, né? Que também vão compor, né? Dependendo Porque é o seguinte, o que o cara não entende é o seguinte, ele olha a sua foto e acha incrível. Nossa, esse foco seletivo eu gosto. Se eu abro o meu ângulo muito profundamente para depois cortar, a minha relação de foco e desfoque já mudou. Já ferrou tudo. Então, assim, o que acontece? Eu estou falando da minha página, do meu Instagram. Eu uso... Se você publica uma foto só,
você tem uma chance muito grande dela dar certo. Sim. Agora, se você publica uma sequência de 3, 4, ele já não aceita você, ele já começa a cortar as tuas fotos, não é verdade? Dá uma embaralhada, não fica, é meio confuso. E aí é o seguinte, eu uso muito aqueles aplicativos de botar margem preta. Ah, tá, ou margem branca, às vezes eu vi alguma coisa, né? Eu vejo, Ou preta, tipo assim, né? eu vejo alguns usando margem Sim. branca, Sim, cinza, sim. tal. Eu Sim, gosto da margem preta porque a minha comunicação sempre foi preta. Sim. Meu site sempre teve fundo escuro, meu cartão sempre foi fundo escuro. E eu acho que o preto E é te mais dá uma sóbrio, elegância maior. de te isolar a tua imagem. Sim, Agora, sim. eu acho muito cafona quando o cara usa o fundo da foto, sabe? Sim, sim, sim. Então, assim, eu estou falando contigo, aí tem aqui a sua janela de branca, aí o fundo da foto continua a janela para fora da moldura. Na minha cabeça, eu não gosto. Mas Sim, aí cada sim, um sabe de sim. si, né? Sim. Não, perfeito, Landau. E, Landau, mais para a gente fechar, assim, para não ficar muito tempo também, só um pouquinho sobre pós-produção, sobre edição, né? Depois, isso, hoje, assim, você acha que você falou, antigamente a foto você já tinha que deixar mais redondinha, né? Hoje tem muita coisa que você pode fazer pós, né? O que você tem alguma dica assim para ou até fotógrafos, né, que estão começando, alguma coisa, como já pensar numa foto para pós-produção, alguma coisa assim? Deixa eu te falar uma coisa. Quem é meu aluno sabe que eu fotografo como se nós estivéssemos na década de 80. Eu Tá. fotografo como se não houvesse Houvesse Photoshop. edição, entendi. Eu sou contra o Photoshop? Absolutamente. Então, assim, quando é trabalho de publicidade, o meu Photoshop é terceirizado, Tá. tá? Sim. Quando é uma coisa mais editorial, tal, o que vai sobrar para pós-produção é uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali, tirar um pouquinho de amarelo, dar um sharpening aqui, um sharpening acolá. Então, assim, se estiver muito rápido, eu estou demorando em torno de 35, 40 minutos por foto. Isso é uma outra coisa, já que você abriu esse espaço para mim, eu vou falar. Esses dias eu estava fazendo um trabalho e aí uma assessora de imprensa virou e falou assim: nossa, mas eu tenho que mandar para o veículo imediatamente. Aí, assim, ela queria que eu parasse de fazer as fotos que eu estava fazendo no restaurante para... Cara, não dá para você mandar de imediato, sabe? Lógico, Tem sim. a manchazinha na rúcula, tem o prato que o chefe trouxe, que não é prato de acervo, ou melhor, é a prato do dia a Dia a dia, está dia. arranhado, entendeu? Você precisa. E eu não sou usuário do Lightroom, Sim. porque cada vez que eu vou usar o Lightroom, eu me sinto meio manietado em algumas coisas. Eu acho que o Lightroom é maneiro para você tratar luz, cor, uma paradinha rápida. Mas Isso. se você quiser reconstruir Alguma algum coisinha. pedaço, É melhor o eu estou mais Photoshop. acostumado com o Photoshop. Eu E aí também. é o seguinte, mas o fluxo de trabalho eu abro no Light, eu abro no Camera Raw, jogo no Light, depois vou... então eu abro direto para o Photoshop, entendeu? Sim, sim. Então, assim, você precisa saber quem você deseja ser na fotografia. Eu tenho uma filha de 12 anos e tenho uma filha de 6. Final de semana, de noite, eu quero, sabe, sei lá, ver Peppa Pig com a minha filha. Eu não quero virar à noite no Photoshop. E como eu vim da película, eu fui criado resolvendo, aparando as arestas na fotografia, no momento fotográfico. A diferença de uma foto incrível para uma foto, às vezes, medíocre é apenas 10, 15 minutos a mais de atenção. Então, assim, se tem uma coisa que eu brigo no mercado, falo muito para os meus alunos, hoje aconteceu. Oi, quanto custa a sua diária? Cara, diária, até o passado, quem cobrava era o pessoal de cinema, que aí não tem jeito. Alguns fotógrafos cobravam por diária, mas assim, o cara vai fotografar um congresso de medicina. Não dá para ele cobrar por foto. Ele vai fazer 2.500 fotos. Mas assim,
quem cobrava por diária era o pedreiro que vinha fazer obra na sua casa. Sim. E você ainda reclamava dele porque ele atrasava a obra para ganhar mais. E assim, a fotografia ela pode demorar 10 minutos, 15, como pode demorar 1h30. Eu já fui num hotel fazer uma feijoada que o cara queria botar folha de bananeira, as panelas de barro, as obras do mestre Vitalino, lá do Nordeste. Cara, era tanta coisa que virou, sabe, sei lá o quê. Aquela foto demorou 3h30. Entendi. E se o cliente não confia em mim e eu estou cobrando por diária, e eu gastei 3 horas para fazer a foto dele, ele vai ficar pau da vida comigo. Entendeu? Por outro lado, tem um fotógrafo que nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente meio que quase virou amigo pela distância, que se chama Diego Rousseau. Certo. Uma vez eu vi um vídeo do Diego Rousseau, ele defendendo a diária, porque... E aí ele traçou umas considerações que eu tive que concordar com ele, porque eu já fiz isso. Eu estava fotografando para um chefe bacanudo, que no primeiro prato ele esqueceu a flor de sal. Já tinha ido para o lixo, já estava no terceiro prato. Aí voltou com o primeiro prato. Aí o outro prato ele esqueceu, sei lá, o aspargos. Entendeu? Aí teve 2, 3 pratos que eu fiz 3 vezes. Porque o cara esqueci, mas não é assim que... Então, esse tipo de coisa, se você não está trabalhando por diária, é muito chato. Mas assim, eu gosto de cobrar por projeto. Como uma foto é diferente da outra, então assim, a minha pós-produção, eu sempre vou saber o que é, entendeu? Se é um trabalho verdadeiro, a comida de verdade, de repente é uma coisa mais linha editorial, a pós-produção é muito pequena. Agora, se é uma embalagem onde, sei lá, o bonequinho da marca vai jogar o hambúrguer para cima, tem um splash, não sei o quê. Aí a coisa muda de figura, entendeu? Entendi. Então, cada um tem seu momento de se pensar. Entendi. Não, perfeito, Landau. Landau, e fala um pouquinho para quem está ouvindo, para quem gosta de foto, sobre seus cursos, sobre... Por favor. Atualmente, cara, eu tenho 2 cursos na prateleira, tá? Eu tenho um curso iniciante, para o cara que não sabe nada, quer fotografar até de celular. Esse curso foi lançado em novembro do ano passado, custa baratinho, sei lá, R$100 e poucos. Mas a gente está na iminência de dar uma mexida nele. Vou dar uma parada aqui, vou falar do... E o outro curso é para o nível avançado. É o cara que não necessariamente quer virar fotógrafo, mas ele quer saber muito daquilo, entendeu? E ali eu falo, ali não funciona você clicar de celular. Você tem que investir numa DSLR ou numa mirrorless e tem que comprar, nem que seja uma fonte de luz e modificadores e coisa e tal. É brincadeira de gente grande, entendeu? E ali eu falo de mercado, eu falo de como que você faz um orçamento, o que você pensa, deve raciocinar em cima, checklist disso, daquilo. Tenho mais de 20 fotos. É quase um profissionalizante. O primeiro curso tem 3 horas e 45 minutos. E o segundo curso tem, acho que, 22 horas. E ainda tem uma comunidade fechada, onde eu estou todo dia ali analisando foto, dando sugestão, respondendo coisas, por aí vai. São universos diferentes para pessoas diferentes. Não que o iniciante não sirva para o cara ter um primeiro contato comigo e falar assim, putz, grila, gostei desse cara, quero ir além. E aí tem um avançado. Teremos agora, e eu estou falando com você agora no iniciozinho de dezembro, não sei quando essa nossa conversa irá ao ar, mas está no forno um curso que eu ainda não sei o nome, porque o meu sócio sugeriu um nome que eu odiei, está em curso, está na prancheta, um curso para dono de negócio, sabe? É o dono da pizzaria, o dono da hamburgueria, o dono o cake stylist, ou, dependendo da cidade, boleiro. O cara que é dono de negócio no mundo dos alimentos.
esse cara, às vezes, ele não pode contratar um fotógrafo, porque, sei lá, falta verba, ou não quer. Tipo assim, não, cara, as minhas fotos, eu é que sei como é que eu montei, então eu quero aprender para eu mesmo fazer, porque vai ter um grau de autoralidade maior. Esse curso ele vai ser no meio do caminho. Ele não vai ser baratinho, Sim. como o primeiro, nem mais robusto Robusto como que o o segundo. profissional. E eu não sei quantas horas ele terá, porque a gente ainda Sim. está na fase de edição, de São... finalização. A gente está aparando as arestas. Mas, assim, eu acredito que vai ser muito legal, porque através de pesquisas a gente descobriu, sei lá, que acho que 25 ou 30% da minha audiência é dono de negócio, entendeu? Olha que bacana. Então, assim, você quer ver uma coisa? Sim. Eu não tenho tido muito contato com ela, mas tive uma amizade com uma moça que fazia os bolos de casamento mais elegantes do Rio de Janeiro. Essa pessoa não podia contratar um fotógrafo, porque Sim. aquele casamento do Copacabana Palace, o motorista buscaria o bolo, sei lá, às 5 horas da tarde. Então não dá tempo, e sai bolo todo dia. Então eu ajudei ela, nós montamos um estúdio fotográfico lá num cantinho do escritório, e ela fotografa os bolos dela para alimentar lá a história dela. Eu acho que esse curso para o dono de negócio vai ter uma demanda e um sucesso muito grande, porque eu não vou tão profundamente quanto eu vou no avançado, sim. mas eu dou técnicas para o cara se virar com o celular, mas eu também mostro para ele a diferença de uma imagem de celular e uma imagem de câmera. Sim, porque assim, legal. os celulares estão cada vez se aprimorando mais, mas ainda está muito distante da qualidade que uma câmera entrega. Com certeza, com certeza. Eu não estou falando somente de lente, eu estou falando só da possibilidade de controle da luz para aquela imagem, né? Sim. O celular, ou você vai fotografar hoje, tá? Sim. Dezembro de 2020, ou você vai fotografar com luz natural, ou você vai fotografar com luz contínua, de repente LED. Ele não tem o poder ainda de conversa com os flashes, os modificadores de luz para flash, que são mais numerosos. Exato. Então, assim, estou levando muita fé, acho que vai ser muito legal. E aí eu convido o teu pessoal a meio que ficar de olho aqui no meu Instagram, que é o Alexander_Landau, que assim que os cursos saírem, a turma vai ficar sabendo em primeira mão. E vai ser muito legal. Perfeito. E também me comunica, que eu também posto também aqui, e comunico lá tanto no Hot Tips Brasil, quanto aqui também no Paladar Distinto. Beleza, camarada. Perfeito. Não sei se eu ajudei, se eu criei confusão. Não, foi fantástico. Na verdade, é um pouquinho da sua experiência, um pouquinho desse bate-papo. Acho que é super, que nem você falou, muitos, né, seguidores, né, até da minha página também, são donos de restaurantes, né? Não só das pessoas que gostam de gastronomia e gostam de conhecer as dicas de novos restaurantes, mas os próprios restaurantes. Até muitos perguntam, pô, de quem é essa foto, né? Que nem esse trabalho que eu faço de ajudar tanto o restaurante quanto também ajudar o fotógrafo, né? De compartilhar lá no Hot Tips Brasil. Isso é muito bacana, né? Só tem que ajudar aí todo mundo. Eu acho o seguinte, cara. Você, quando começa a estudar um pouco, assim, quando eu dou aula, quando eu dou cursos presenciais, eu fico quase tenso com aquele aluno que fica assim, qual é o número do diafragma aí? É F quanto? Quanto que você usou de velocidade? Isso não importa. Exato. Porque o macaco Tião, se você adestrá-lo, ele vai aprender a rodar ali a velocidade. Agora, a forma como fotografia é uma coisa tão subjetiva, você pode fotografar. Isso nesse curso novo, eu tenho algumas aulas sobre isso. Assim, eu mostro diferentes fotos de brigadeiro, diferentes fotos de feijoada. E eu falo assim, olha, aqui eu construí assim, ali eu construí assado. Qual é o melhor? Não sei, depende de você, entendeu? Exato. Então, assim, a subjetividade é que tem que ser trabalhada. Exato. Qual que é o estilo, né? É. Muito legal.
Mas, Landau, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade, obrigado aí pelo bate-papo aí com os nossos ouvintes. Te agradeço bastante. Camarada, tamo junto. É isso Qualquer aí. coisa você chama. Tá Grande bom? abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.